Capítulo 546, Rei das Bestas Real. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Prisão ilusória ocular, cidade labirinto ilusória. Um fraco redemoinho surgiu no meio do translúcido e azul óleo dos céus, criando um tipo de atração fatal. Sob o efeito da força da alma do nível de um soberano, o poder invisível das ilusões cobriu o ar nas proximidades. Shua. Todos do grupo invasor sentiram seus corações tremerem. No instante seguinte, o misterioso desfiladeiro desapareceu e a névoa cinzenta sumiu de vista. O grupo apareceu em uma área desolada de uma antiga cidade, qual estava envolvida em uma infindável névoa branca, tinha um terreno complexo como de um labirinto. Com exceção da anciã Shueiyun, que resistia contra a ilusão, todos os outros foram afetados, se perdendo na cidade labirinto, tentando encontrar uma saída. Não muito longe, os olhos do líder de templo esqueleto se iluminaram. Que poderosa técnica de energia mental! Vendo essa janela de oportunidade, o líder de templo acenou a bandeira negra empurrando o poder da maldição da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados direto para o grupo. A poderosa névoa cheia de ressentimentos e poder de maldição envolveu com sucesso o grupo, que liderado por Yeanil começaram a entrar em pânico. Embora eles estivessem presos no labirinto ilusório, eles inconscientemente circularam seus tis espiritual verdadeiro para se protegerem do poder da maldição e dos tis de morte e cadavérico. Neste momento, apenas a anciã Shueiyun conseguiu resistir ao poder da cidade labirinto ilusória. Mundo exterior, sobre a montanha gigantesca. Nada bom. Observando a imagem no espelho d'água, as expressões dos especialistas das três grandes facções começaram a mudar drasticamente. Que poderosa ilusão de energia mental! Sua técnica ilusória, depois de se fundir com a árvore real gigante, pode ameaçar soberanos. Mesmo alguns soberanos ficaram chocados. Isso porque a anciã Shueiyun era bastante forte entre as fileiras do pequeno reino núcleo da origem, sendo particularmente boa em defesa. Se até mesmo a anciã Shueiyun mal consegue resistir às técnicas de ilusão de energia mental de Zhao Feng, muitos outros soberanos presentes provavelmente também não conseguiriam. O impasse foi quebrado em um instante. Por ter a força da alma comparável à de um soberano mais a fusão com a essência do espírito da madeira, Zhao Feng ficou ainda mais forte que um soberano normal no pequeno reino núcleo da origem, o que fez com que o poder de suas técnicas Aqualars aumentasse até certo ponto ao usar o óleo dos céus. Portanto, quando Zhao Feng usou o óleo dos céus, ele foi capaz de colocar o grupo das três facções em perigo em um instante. Sob a corrosão do poder da maldição da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, alguns dos especialistas do ápice do Lord verdadeiro sofreram vários ferimentos e perda de energia. Zhao Feng, já que você tinha tal movimento poderoso, por que não o usou mais cedo? O líder de templo esqueleto acenava a bandeira negra, criando dragões feitos da névoa cinzenta e atacando o grupo, visando principalmente a anciã Shueiyun. É claro que o líder de templo não considerou que por Zhao Feng ter algumas cartas na manga, era possível estimar a força das três facções, principalmente porque os três reis do reino do vazio espiritual tinham muitos meios desconhecidos e aterrorizantes. Por isso, quanto mais força ele pudesse manter escondido, melhor. Arma nível terra joia gota d'água azul. A anciã Shueiyun abriu a boca e cuspiu uma joia danificada em formato de uma gota d'água do tamanho de um ovo de ganso. A joia estava cercada por uma ondulação de água e, no instante em que apareceu, todas as armas de nível espiritual na área começaram a tremer de medo. Aquela mulher também tem uma arma incompleta de nível terra.
O líder de templo esqueleto exclamou, e o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados começou a ser absorvido por uma poderosa força. A olho nu era possível ver uma camada de ondulações de água cobrindo uma área de uns 300 metros, envolvendo o grupo inteiro. Então, alguns dos especialistas do grupo começaram a mostrar sinais de resistência contra a ilusão da cidade labirinto ilusória. Esta arma nível terra danificada tem um certo poder de acalmar e clarear a mente. Zhao Feng logo encontrou algumas pistas sobre a habilidade da joia. Domínio azul da água celestial. A anciã Shui Yun estendeu a mão, estabilizando a camada de ondulações de água que floresceu em um brilho azul e emanava uma poderosa e vasta aura que suprimiu o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. Terminando isso, a anciã Shui Yun suspirou aliviada. Então é assim que é. O coração do líder da divisão esqueleto afundou. A técnica de ilusão de energia mental de Zhao Feng era incrivelmente forte e forçou o grupo das três facções ao desespero, mas a anciã Shui Yun, que era igualmente inteligente, lançou sua arma incompleta de nível terra que, apesar de não ser completa, possuía um poderoso poder defensivo do atributo água. Com a proteção do domínio azul da água celestial, mesmo os soberanos teriam dificuldade em quebrar sua defesa. Embora minha cidade labirinto ilusória possa afetá-los, não pode ameaçar a vida de ninguém, então será apenas um desperdício de poder ocular. A expressão de Zhao Feng tornou-se sombria. A anciã Shui Yun não tentou quebrar a ilusão de energia mental de Zhao Feng. Afinal de contas, este último se especializou em técnicas de linhagem ocular e tinha uma poderosa força da alma. Ela usou esta postura defensiva para ignorar o ataque de Zhao Feng. Sob o estado óleo dos céus, o poder da força da alma de Zhao Feng obviamente seria enorme, então ela definitivamente não poderia lutar contra isso por muito tempo. Realmente digna de ser uma das elites de uma facção 2 estrelas. Uma risada leve soou a nível espiritual. Shua. Do meio das nuvens, o óleo dos céus desapareceu de repente. Vendo isso, a anciã Shui Yun soltou um suspiro de alívio. Mas, antes que ela pudesse se acalmar, outro óleo dos céus ainda maior apareceu em meio às nuvens. Quanto mais alto estava, mais ele podia ver. Neste momento, a visão de Zhao Feng estava tão longe que quase podia ver toda a dimensão territorial das ruínas do Sagrado Roxo. O que diabos Zhao Feng está fazendo? O líder de templo esqueleto murmurou para si mesmo. A anciã Shui Yun e seu grupo, mesmo os espectadores do mundo externo ficaram um pouco confusos. Comece. Uma voz fria e indiferente soou no ar. No instante seguinte, uma profunda e enorme aura de energia mental foi liberada do óleo dos céus, se espalhando por todas as ruínas. Roarger SSSS. Inúmeros rugidos e gritos de bestas começaram a soar dentro do raio de 1000 quilômetros. Especialmente no misterioso desfiladeiro, onde as bestas nas proximidades começou a atacar o grupo. Brum! A terra tremeu e um mar de poeira se levantou no céu quando figuras grandes e pequenas de inúmeras bestas surgiram. Ah, tantos deles! Quando Yeanil e companhia despertaram, eles não puderam deixar de ficar sem palavras ao ver uma enorme onda de bestas e poeiras vindo em suas direções. Em seus campos de visões, centenas de milhares de bestas avançaram até eles sem medo da morte. Preparem-se. Os corações de Yeanil e companhia estremeceram enquanto lançavam uma gama de técnicas secretas contra a imensa horda da besta. Pé. Bam. Bom. Um grande número de bestas foi morto em um instante. Além do que, as bestas que se aproximavam também foram bloqueadas pelo domínio azul da água celestial, incapaz de ameaçá-los.
A anciã Shuei-Yun descobriu que parte da horda de bestas também avançou para a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. Era óbvio que essas bestas seriam usadas como nutrientes para aumentar o poder da grande matriz. A névoa cinzenta da matriz tornou-se mais densa, e chamas cor de sangue começaram a queimar, aumentando seu poder. Principalmente o invisível poder da maldição e dos ressentimentos que vagamente começou a se infiltrar no domínio azul da água celestial. Ao mesmo tempo, luzes douradas relampejavam no céu, acompanhadas de trovejantes e afiados cantar de pássaros. Isso é. As pupilas da anciã Shuei-Yun se contrairão, revelando uma pitada de horror. No céu, um bando de milhares de pássaros do trovão dourados surgiu voando, com os mais fracos no mero sexto céu do reino ascensionado, mas havia muitos no reino espiritual verdadeiro que eram a espinha dorsal do bando, e dezenas deles estavam no Reklord verdadeiro. E entre esses pássaros do trovão dourado, havia uma aura aterrorizante que fazia com que o Yuan-Ti dos céus e da terra se agitasse loucamente. Esta era a aura de uma besta soberana, um rei das bestas real. Este rei das bestas era um gigantesco pássaro do trovão de penas douradas que tinha uma envergadura de uns 150 metros, 4 vezes maior que os demais. Ele era uma pequena montanha que deixava uma enorme sombra onde quer que fosse. Rei das bestas, uma besta soberana. Eyanil e companhia sentiram seus corações tremerem, quase vomitando sangue ao sentir os lampejos de raios e gritos estridentes. O que está acontecendo? Zhao Feng realmente está controlando uma enorme horda de bestas. Como ele consegue controlar tantas bestas ao mesmo tempo? Os especialistas das 3 facções estavam de boca aberta. Na imagem do espelho flutuante, milhares de pássaros do trovão dourado surgiram, e além de um enorme rei pássaro do trovão de penas douradas no nível soberano, também dezenas de pássaros do Reklord verdadeiro, e o resto no reino espiritual verdadeiro e abaixo. Tio. 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 Os pássaros do trovão dourado eram como finos arcos de luz dourada caindo do céu. Vlup. 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 O domínio azul da água celestial que protegia o grupo começou a ondular e enfraquecer. Bzzz. Bom. O enorme rei pássaro do trovão de penas douradas enviou um poderoso arco de relâmpago que sacudiu a terra. Era um ataque de uma besta soberana. O líder de templo esqueleto estremeceu. A força do rei pássaro do trovão de penas douradas era ainda maior que a dele quando estava em seu auge. Bonvlup. Ué. O domínio azul da água celestial se agitou quando o arco de relâmpago o atingiu e pequenas linhas elétricas o penetraram, eletrocutando os especialistas das 3 facções. Como Zhao Feng consegue controlar uma enorme horda de bestas mais as que foram colocadas para trabalhar no desfiladeiro? O líder de templo sentiu sua alma e mente estremecerem. Claro, ele não se esqueceu de usar o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados que estava absorvendo uma grande quantidade de essência do sangue das bestas. Devido a essa absorção, o poder da matriz aumentou e, com a ajuda dos pássaros do trovão dourado, finalmente começou a suprimir o domínio azul da água celestial. Neste momento, a situação surpreendentemente mudou. O óleo dos céus controlava inúmeras bestas voadoras que cobriram metade do céu. Ao apenas controlar o rei de um bando de bestas, você pode controlar toda a sua espécie nas redondezas. No céu, olhando a todos abaixo, o óleo dos céus estava cheio de frieza. Desta vez, Zhao Feng havia apenas se concentrado no rei de algum bando, e o rei pássaro do trovão de penas douradas era o que tinha um maior número de bestas entre todas as espécies existentes nas ruínas do Sagrado Roxo. E este rei era o governante de sua espécie, estando no nível soberano.
Depois de fundir sua força da alma com a essência do espírito da madeira e usar o óleo dos céus, foi muito fácil para Zhao Feng controlar este rei pássaro do trovão de penas douradas. Outra razão pela qual ele escolheu esse grupo de bestas se deve ao fato de sua mobilidade e ataques de relâmpagos de longo alcance. Um grupo de bestas tão enorme como esse poderia destruir qualquer força abaixo do nível facção uma estrela. Também poderia destruir facilmente um país grande e vários países fortes do continente Flor Azul. BZZZ. P. O rei pássaro do trovão de penas douradas e seu bando atacaram diversas vezes mais e, com a pressão da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, o domínio azul da água celestial foi rapidamente reduzida pela metade, com várias rachaduras aparecendo em sua superfície. Preparem-se para recuar. O rosto da anciã Shuei-Yun ficou pálido, então cerrou os dentes e deu a ordem. Neste momento, ela já era incapaz de apoiar o domínio azul da água celestial.